A paz do Senhor, meus queridos. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Barcarena, estado do Pará. No momento em que estamos vivendo um momento de distanciamento social, em que não nos permite no momento nos reunirmos para estudar a Escola Bíblica Dominical, a lição da Escola Bíblica Dominical, nós estamos fazendo a gravação das aulas para que você possa meditar na palavra, continuar com seu conhecimento da palavra e assim crescer para o reino dos céus. Esse que vos fala hoje é o presbítero Vilmar Nascimento. Estamos falando aqui diretamente do Templo Central da Assembleia de Deus em Barcarena, estado do Pará. Estamos aqui meditando no segundo trimestre do ano de 2020, lições bíblicas editadas pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e nós temos como tema o estudo do livro de Efésios, a igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Sendo que hoje estaremos chegando já à lição de número 7, que estaria previsto para ser ministrada no dia 17 de maio de 2020. O assunto da nossa lição de hoje é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. E a verdade prática nos diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nessa meditação do livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo escreveu esse livro, hoje nós vamos meditar a respeito do ministério da reconciliação, o quanto ele é importante para a vida do homem, o quanto ele é importante para a vida do ser humano que deseja e que almeja estar próximo de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículos de número 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e dos santos e da família de Deus. Isso é que é o importante, meus amados, porque temos o objetivo geral, que é mostrar que o sacrifício de Jesus feito ali na cruz do Calvário trouxe para nós a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Era uma obra feita pelo próprio Deus, executada através do seu Filho Jesus, que nos dava a oportunidade e traz a todo homem a oportunidade de poder obter a famosa paz com Deus, uma paz que excede a todo entendimento e nos dá a possibilidade de usufruirmos e sermos filhos de Deus. Nosso comentarista diz na sua introdução que na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, versículo 11 e 12, qual era o estado dos gentios em relação a Deus. Mas nessa lição, a partir do versículo 13, ele passa a mostrar que através do sacrifício de Jesus pode haver uma mudança radical da vida do homem para com Deus. Pode haver uma mudança radical, tanto que ele usa uma palavra adversativa da nossa língua portuguesa, dizendo mais, dando a ideia de que antes era uma situação e uma realidade,
mas a partir de agora passa a ser uma outra realidade. Mas agora, para indicar que algo alterou a situação, essa mudança repousa na obra que Jesus realizou por nós. Quando ele prossegue dizendo: vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, já podeis chegar perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança na vida do ser humano. O primeiro ponto é dividido em 4 tópicos. O primeiro ponto fala: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Primeiro, nosso comentarista fala a respeito do exclusivismo religioso. O que é o exclusivismo religioso que ele menciona? Ele menciona que havia uma separação entre os judeus e os gentios. E essa separação, no primeiro tópico desse primeiro ponto, fala que ele era simbolizado por uma parede. Porque naquela época, quando eles iam adorar a Deus em Jerusalém, os gentios e os judeus ficavam separados por uma parede. E dessa parede nem um estrangeiro, nem um gentio podia se aproximar mais de Deus, ultrapassando o limite que ele estava estabelecido. Então, de uma maneira simbólica e alegórica, esta parede representava a diferença, a distância entre o homem que era gentil e o homem que era judeu. E o que foi que Jesus Cristo fez? Ele veio para desfazer esta parede de separação, que é o segundo ponto. Essa parede ela era tão importante na adoração dos judeus que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 28 a 30, ele foi acusado pelos judeus de lá de ter levado um gentio para poder adorar a Deus naquela parte que era exclusiva para os judeus, e por causa disso houve alvoroço na cidade, houve a prisão, tanto que eles eram ansiosos dessa separação que existia. Mas no segundo ponto, o nosso comentarista vem nos lembrar que Jesus Cristo derrubou esta parede de separação que estava no meio, no versículo 14, capítulo 2, versículo 14, parte B. Essa barreira, tanto literal como espiritual, foi jogada por terra. É o véu do templo que se rasgou de alto a baixo no momento em que Jesus Cristo foi morto ali na cruz do Calvário. Ali, através do seu sangue, diz o escritor aos Hebreus, ele abriu um novo e vivo caminho, nos conduzindo diretamente para Deus. E através deste caminho, através deste acesso, nós temos com intrepidez a oportunidade de nos termos acesso direto ao nosso Deus. Esta parede foi derrubada, e devido à derrubada dessa parede, nós tivemos acesso tanto aos judeus como nossos irmãos passamos a ser concidadãos dos céus, como também tivemos acesso diretamente ao nosso Deus. Quantos não colocam barreiras de maneira religiosa entre os homens e homens, fazendo separação entre, às vezes, uma religião e outra, às vezes entre um pensamento e outro, e acabam colocando paredes de separação. Cristo quer romper com essas paredes e te levar ao pleno conhecimento da graça e do amor de Deus. Isso aconteceu devido ao amor de Deus em favor das vidas humanas. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para morrer em nosso favor, para que nós pudéssemos viver uma vida plena, de paz e de santidade diante dele. No terceiro subtópico desse primeiro ponto, ele fala a respeito do conceito das leis e mandamentos. Ele fala que as leis e os mandamentos eram divididas em 3 partes, 3 esferas. Uma esfera civil, que essa esfera civil era exclusiva para o povo judeu, era o direito do cidadão judeu expresso dentro da lei, lhe dava direitos, deveres e obrigações, assim como nós, cidadãos brasileiros, também
temos leis que nos dão direitos, deveres e obrigações. Da mesma maneira eles tinham também. Tinham a lei pela parte cerimonial e tinham também a sua esfera moral. A esfera moral, ela não foi abolida. A esfera moral, ela permanece, essa esfera moral da lei, do mandamento, permanece até hoje. É aquele sentimento que a gente tem quando lê lá no livro de Mateus, capítulo 5, e vê Jesus dizendo, olha, não matarás. Aí ele dizia, olha, não viste a lei que diz não matarás? Eu vou mais adiante. Se alguém disser uma palavra que fira o seu irmão, já é passivo de uma punição. Jesus não estava querendo só entrar no literal da lei, mas ele ia no moral, ia na cerne do mandamento, na cerne da palavra de Deus, ia mais adiante do que a letra simplesmente da lei, procurando a essência moral de um Deus moral que se preocupa em nós vivermos bem de uns para com os outros. E tinha também a esfera cerimonial, que falava dos sacrifícios, falava a respeito de mandamentos, falava a respeito da guarda do sábado, falava a respeito de tantas outras coisas que essa circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, esses ritos identificavam uma posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava uma hostilidade entre eles para com gentios. Um judeu não podia nem sentar na mesa com um gentio, não podia falar, não podia comunicar, senão era considerado como se ficasse imundo. Jesus veio para quebrar tudo isso e nos unir debaixo de uma mesma cruz, debaixo de um mesmo amor, de um mesmo sentimento de que nós somos comprados por Deus por bom preço, para sermos uma bênção diante de Deus. Então essa barreira precisava ser abolida, precisava ser separada, que é o que ele fala aqui no quarto ponto, que precisava ser eliminada esta barreira cerimonial que separava o judeu do gentio, essas leis, mandamentos e ordenanças cerimoniais que faziam com que as pessoas não comungassem da mesma fé. O próprio Jesus disse que eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumprir. Ele cumpriu tudo, mas ele cumpriu tudo da maneira moral e especial que Deus estava reservando que fosse cumprida, não somente de maneira literal, para ser visto pelos homens, para ser enxergado pelos homens e para ser enaltecido pelos homens. Então Cristo cumpriu toda a lei, fazendo Ele mesmo um sacrifício único e eterno pela vida do homem. Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Ele era o ofertante e Ele era a oferta. Ele era o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo e nos dá a oportunidade de termos acesso direto a Deus. Então Deus desfez, através do sacrifício de Jesus no primeiro ponto, toda esta inimizade que havia entre os homens. Resumindo, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou aquela barreira que existia entre os povos e aboliu todas as ordenanças que eram agentes de inimizade entre judeus e gentios. Segundo ponto, o segundo ponto ele nos fala: pela paz Cristo nos fez um novo homem. O comentarista diz que a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Conceito bíblico de paz diz aqui, paz é a descrição de boas relações, paz é o fim do conflito, paz é um estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta que a paz conferida por meio de Cristo, sua morte na cruz, desfez toda a inimizade com Deus e com os homens,
tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Qual é essa paz? É a paz que excede todo entendimento, disse Jesus. É aquela paz que vai além da aparência, porque a paz humana, ela é baseada nos momentos em que a pessoa vive. Se a pessoa está bem e tudo ao seu redor está bem, ela está vivendo em paz. Se alguma coisa altera, essa paz deixa de existir. Essa é a paz que o mundo dá. Uma paz momentânea, passageira, superficial, mas que é sujeita às circunstâncias. Mas a paz que o Senhor concede, a paz que o Senhor quer dar, é aquela paz que excede a todo entendimento. É aquela paz do livro de Abacuque que diz que ainda que a oliveira minta, não haja bois na manada, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim eu adorarei ao nome do Senhor e gloriarei ao nome do Deus da minha salvação. É uma paz que vai muito além de qualquer circunstância. Independente do que estamos passando, ela está no interior de nós. Neste momento de pandemia, neste momento de Covid que nós estamos passando, é a paz que o Senhor quer te oferecer. Uma paz que vai te manter seguro, em paz e em tranquilidade. Os psicólogos estão preocupados, os homens estão preocupados com o estado emocional das pessoas devido à situação de distanciamento social. Mas Cristo te oferece uma paz que te dá tranquilidade para atravessar todo este momento difícil que está passando. Sabe por quê? Porque no segundo ponto diz que Cristo é a base da nossa paz. É a base. Ele declara, o apóstolo Paulo vai declarando, dizendo que Deus fez a paz, e no final ele declara dizendo: Cristo é a nossa paz. É a base, é o alicerce, e nós alicerçados nela, nós temos a oportunidade de viver para Deus. E essa nova humanidade, criada a partir desse sacrifício de Cristo, lança fora todo tipo de hostilidade, está no ponto 3, e passa a viver uma vida boa, plena, em paz, quebrada a barreira de separação. Ele nos faz um povo que vive a paz e que se torna promotor da paz. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurado é aquele que promove a paz, porque ele será chamado filho de Deus. Terceiro ponto da nossa lição diz que pela cruz fomos reconciliados com um Deus num corpo. Primeiro ponto diz que Cristo se fez maldição por nós. O livro de Gálatas diz expressamente, retratando o que já estava dizendo no Antigo Testamento, que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Porque não era só ser pendurado, a pessoa era chicoteada, a pessoa era esbofeteada, a pessoa tinha que carregar a sua cruz até o local onde estava reservado para ele ser crucificado. Ele era chutado, ele era esbofeteado, ele era cuspido, ele era blasfemado. Tudo isso Cristo suportou se tornar maldição em nosso lugar, em nosso favor. Tudo isso para que fôssemos reconciliados, diz o segundo ponto, pela cruz de Cristo. Este é que é o principal. Fomos reconciliados com o nosso Deus. Temos a oportunidade de ter, de uma maneira direta, através de um único sacrifício feito por Jesus, a paz com Deus e a paz com o nosso próximo. Fomos ao mesmo tempo reconciliados com Deus, como também fomos reconciliados com o nosso próximo. Então fomos reconciliados em um só corpo. O que era dois, o que era separado, o que tinha barreira de separação, deixou de existir essa barreira de separação e passamos a ser um só corpo em Cristo. O apóstolo Paulo, aqui está na lição, reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos com Deus em um só corpo,
a ênfase recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas através de um único ato feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos de ser criaturas de Deus, como diz o apóstolo, como diz Jesus em Marcos capítulo 15, ide pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho foi pregado e deve ser pregado a toda criatura, mas a partir do momento em que a criatura aceita essas boas novas de salvação, proclamadas através de Jesus e repetidas por nós, ele passa a ser o que o apóstolo João fala no capítulo 1, versículo 12, ele passa a ser filho de Deus, passa a ser participante da família de Deus, uma família boa, abençoada, que vai além de qualquer religiosidade humana, que vai além de qualquer sentimento humano. Passa a ser uma família que vai, daqui mais alguns dias, quando Jesus vier buscar a sua igreja, podendo ser até na data de hoje, arrebatado juntamente ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança, igreja de Cristo e família de Deus. E só para concluir, a nossa conclusão diz que, em obediência ao plano divino que foi traçado lá no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, e seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amado irmão, essa foi a nossa lição de hoje. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu quero dizer para você, fique na paz de Cristo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede a todo conhecimento, possa guardar o seu coração neste momento e você continuar sendo uma bênção para a obra de Deus e para o trabalho do Senhor. Enquanto estaremos meditando na palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Amém.